Poucas perguntas incomodam tanto quanto esta. Se Deus é amor, como ele pode condenar alguém ao inferno? Para muita gente, essa parece ser a maior contradição do cristianismo. Um Deus bom, santo, misericordioso e cheio de amor, permitindo um destino eterno de separação, juízo e condenação. Talvez você mesmo já tenha pensado nisso. Talvez alguém já tenha usado essa pergunta para tentar desacreditar a fé cristã. A acusação costuma vir assim: um Deus amoroso jamais mandaria alguém para o inferno. Mas será que essa frase realmente entende quem Deus é? Será que ela entende o que é o pecado? Será que ela entende o que a Bíblia chama de justiça? A verdade é que a doutrina do inferno não é fácil. Ela não deve ser tratada com frieza, deboche ou prazer. Nenhum cristão deveria falar do inferno como quem venceu uma discussão. Jesus não tratou esse assunto assim. Ele falou sobre juízo com seriedade, lágrimas, advertência e urgência. Mas também precisamos dizer algo com clareza. Se tirarmos o inferno da Bíblia, não estamos tornando Deus mais amoroso. Estamos diminuindo a santidade de Deus, banalizando o pecado e esvaziando a cruz de Cristo. Porque se não existe juízo porque Jesus morreu, se o pecado não é tão grave porque o Filho de Deus precisou derramar seu sangue, se todos os caminhos levam ao mesmo fim porque Cristo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim", então hoje nós não vamos fugir da pergunta. Vamos encarar de frente, com Bíblia aberta, coração humilde e reverência diante de Deus. Grande parte da confusão começa porque o mundo moderno redefiniu o amor. Para muita gente, amor significa aceitar tudo, aprovar tudo, nunca confrontar, nunca corrigir, nunca julgar e nunca punir. Mas esse não é o amor da Bíblia. Na palavra de Deus, amor não é permissividade. Amor não é indiferença moral. Amor não é fingir que o mal não existe. Um juiz que deixa um assassino livre, mesmo sabendo que ele é culpado, não é amoroso, ele é injusto. Um pai que vê o filho se destruindo e nunca corrige, nunca alerta, nunca disciplina, não está amando de forma saudável, está abandonando. A Bíblia diz que Deus é amor, sim. 1 João 4:8 afirma isso claramente. Mas a mesma Bíblia também diz que Deus é santo, justo, verdadeiro, puro e reto em todos os seus caminhos. Deus não tem apenas amor. Deus é perfeito em todos os seus atributos. O amor de Deus nunca funciona contra sua justiça, e a justiça de Deus nunca contradiz seu amor. O erro moderno é imaginar um Deus sentimental, que passa a mão na cabeça do pecado e chama isso de bondade. Mas o Deus bíblico não é assim. Ele ama o bem, ama a verdade, ama a justiça e exatamente por isso odeia o mal. Pense por um momento, você conseguiria confiar em um Deus que olhasse para abusos, assassinatos, traições, mentiras, crueldades, idolatria, corrupção e simplesmente dissesse: "Está tudo bem"? Esse Deus não seria moralmente perfeito. Ele seria indiferente. O amor verdadeiro não ignora o mal. O amor verdadeiro se levanta contra o mal. E quando entendemos isso, começamos a perceber que o inferno não é uma negação do amor de Deus. O inferno é uma expressão da santidade, da justiça e da verdade de Deus diante de um mundo que tratou o pecado como brincadeira. Outro motivo pelo qual o inferno parece injusto para muitas pessoas é que nós costumamos subestimar o pecado. Nós pensamos no pecado apenas como erro, fraqueza, deslize ou falha humana. Mas a Bíblia trata o pecado como rebelião contra Deus. Pecado não é apenas quebrar uma regra. Pecado é virar as costas para o Criador. É dizer na prática: eu quero viver do meu jeito, eu quero ser meu próprio Deus. Eu quero definir o bem e o mal sem depender do Senhor. Foi isso que aconteceu no Éden. A queda não começou apenas com uma fruta, começou com desconfiança da palavra de Deus. Começou com a criatura tentando tomar o lugar do Criador. Desde então, o coração humano passou a carregar uma inclinação profunda para fugir de Deus, resistir à verdade e amar mais as trevas do que a luz. Romanos 3 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não é apenas que algumas pessoas são pecadoras. Todos nós somos. O pecado não é um problema localizado em alguns criminosos famosos ou pessoas extremamente más. O pecado está entranhado na humanidade. E aqui está uma parte que precisamos ouvir com humildade. Nós medimos o pecado comparando uma pessoa com outra. Deus mede o pecado pela sua própria santidade. Quando nos comparamos com outras pessoas, sempre encontramos alguém pior. Mas quando somos colocados diante da santidade de Deus, toda a máscara cai. Isaías, ao ver a glória do Senhor, não disse: "Sou uma boa pessoa". Ele disse: "Ai de mim, estou perdido". Pedro, diante de Cristo, disse: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador". O problema não é que Deus exagera o pecado. O problema é que nós diminuímos o pecado porque diminuímos a glória de Deus. Muita gente tenta dizer que o inferno é uma invenção da igreja medieval, uma ferramenta de medo criada por religiosos para controlar pessoas. Mas essa ideia não resiste a uma leitura honesta da Bíblia. O próprio Jesus falou sobre juízo, condenação, separação eterna e perdição, e ele não falou disso como uma figura irrelevante. Ele advertiu seus ouvintes repetidas vezes:
em Mateus 10:28. Jesus disse para não temermos os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes devemos temer aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Em Mateus 25, Jesus fala da separação entre justos e ímpios. Em Marcos 9, ele usa uma linguagem forte para mostrar a seriedade do juízo. Em Lucas 16, ele conta a história do rico e Lázaro, destacando a realidade terrível de uma separação após a morte. É importante notar, Jesus não falava do inferno porque era cruel. Ele falava porque era amoroso. Um médico que esconde um diagnóstico grave não está amando o paciente. Um bombeiro que vê uma casa pegando fogo e não avisa quem está dentro não está sendo compassivo. Um pregador que fala de amor, mas nunca alerta sobre o juízo, está entregando uma mensagem incompleta. Jesus falou sobre o inferno justamente porque veio salvar pessoas dele. Ele não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porém, a salvação só faz sentido se existe algo real do qual precisamos ser salvos. O inferno não é uma lenda para assustar crianças. É uma advertência solene do próprio Cristo para despertar pecadores, humilhar corações orgulhosos e apontar para a única esperança verdadeira, o Evangelho. Uma das mentiras mais perversas sobre Deus é a ideia de que ele teria prazer em condenar pessoas. A Bíblia não apresenta Deus como alguém ansioso para destruir, mas como um Deus paciente, misericordioso e longânimo. Em Ezequiel 33:11, Deus declara que não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que o ímpio se converta do seu caminho e viva. 2 Pedro 3:9 afirma que o Senhor é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso não significa que todos serão salvos automaticamente. Significa que a disposição de Deus em advertir, chamar, enviar profetas, enviar sua palavra e, finalmente, enviar seu próprio Filho revela um coração cheio de misericórdia. Pense nisso. Deus não ficou distante, observando a humanidade caminhar para o juízo. Ele entrou na história. O Verbo se fez carne. Cristo viveu entre pecadores. Tocou leprosos, comeu com publicanos, perdoou prostitutas arrependidas, chamou pescadores simples, confrontou religiosos hipócritas e chorou sobre Jerusalém. Jesus olhou para uma cidade rebelde e disse que queria ajuntá-la como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, mas eles não quiseram. Essa frase revela algo profundo. A condenação final não acontece porque Deus é pequeno em amor, mas porque o homem, em sua rebelião, rejeita a graça oferecida. O Evangelho não é a história de um Deus cruel tentando achar motivo para condenar. É a história de um Deus santo que oferece salvação a pecadores que não mereciam nada além de juízo. Uma das afirmações mais importantes da fé cristã é esta: Deus providenciou um caminho real de salvação. Ninguém é chamado a se salvar por mérito próprio. Ninguém é convidado a pagar sua própria dívida espiritual. Cristo pagou aquilo que nós jamais poderíamos pagar. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é tão conhecido que às vezes perdemos o peso dele. Deus deu seu Filho, não deu apenas um conselho, não deu apenas um exemplo moral, deu o próprio Filho como sacrifício. Na cruz, Jesus recebeu sobre si a culpa de pecadores, ele sofreu voluntariamente. Ele, o justo, morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus. Isso mostra que o pecado é grave porque exigiu a cruz. Mas também mostra que o amor de Deus é imenso porque ele entregou Cristo por pessoas indignas. Então, quando alguém pergunta como Deus pode mandar alguém para o inferno, também precisamos perguntar como alguém pode desprezar uma salvação tão grande. A Bíblia não apresenta o ser humano como vítima inocente de um Deus injusto. Ela apresenta pecadores responsáveis diante de um Deus que oferece perdão. O problema não é falta de luz. O problema é que muitos amam mais as trevas do que a luz porque suas obras são más. Cristo não está escondido. A mensagem do Evangelho continua sendo proclamada. Arrependimento e fé continuam sendo chamados urgentes. A porta estreita ainda está aberta, mas ela não ficará aberta para sempre. Muitas pessoas dizem: eu não quero Deus, não quero Bíblia, não quero Cristo, não quero senhorio, não quero arrependimento, não quero obedecer. Mas ao mesmo tempo esperam que no fim Deus as force a desfrutar eternamente da sua presença. Isso é uma contradição. O céu não é apenas um lugar bonito. O céu é comunhão plena com Deus. A alegria do céu é Deus. A luz do céu é Deus. A vida do céu é Deus. Se alguém passa a vida inteira rejeitando Deus, desprezando sua palavra e resistindo ao seu governo, porque imaginaria que o céu seria agradável? O inferno é, em certo sentido, Deus entregando o pecador ao caminho que ele escolheu, uma existência separada da comunhão com o Senhor. A pessoa que diz não quero Deus recebe, no fim, aquilo que insistiu em escolher. Mas aqui está o terror dessa escolha. Viver sem Deus não é liberdade, é ruína. Toda bondade, toda beleza, toda alegria verdadeira, toda paz, toda luz e toda vida vem de Deus. Separar-se de Deus não é apenas estar longe de uma religião, é estar longe da fonte de todo o bem. Por isso, o chamado bíblico é tão urgente.
O pecado promete autonomia, mas entrega escravidão. Promete prazer, mas entrega vazio. Promete liberdade, mas conduz à morte. A pergunta mais importante não é apenas por que Deus julga, a pergunta é por que eu ainda insisto em fugir do único que pode me salvar. Muita gente questiona, mas por que uma punição eterna por pecados cometidos em uma vida curta? Essa pergunta parece forte, mas parte de uma premissa incompleta. Ela mede a gravidade do pecado apenas pela duração do ato, não pela dignidade daquele contra quem o pecado foi cometido. Na justiça humana, a gravidade de uma ofensa não depende apenas de quanto tempo ela levou para acontecer. Um crime pode ocorrer em segundos e ter consequências gravíssimas. Uma traição pode ser feita em um instante e destruir uma aliança. Uma blasfêmia pode sair da boca em poucos segundos, mas revelar um coração inteiro em rebelião. O pecado é contra o Deus eterno, infinitamente santo, infinitamente digno e infinitamente justo. Além disso, a Bíblia não descreve os ímpios no juízo como pessoas arrependidas que amam a Deus e querem santidade. Ela descreve a continuidade de uma oposição a Deus, um coração que não se rende. O inferno não é Deus punindo uma pessoa humilde que queria se arrepender, mas foi impedida. O inferno é o destino final daqueles que permanecem sem Cristo, sem arrependimento e sem reconciliação com Deus. Isso deve nos quebrantar, não deve gerar orgulho religioso. Quando entendemos a justiça de Deus, paramos de brincar com o pecado, e quando entendemos a graça de Deus, paramos de confiar em nós mesmos. O cristão não olha para o inferno dizendo, eles merecem, eu sou melhor. O cristão olha para o inferno e diz, eu merecia o juízo, mas Cristo teve misericórdia de mim. Se alguém quiser entender o inferno, precisa olhar para a cruz, porque a cruz é a maior prova de que Deus não ignora o pecado, mas também é a maior prova de que Deus ama pecadores. Na cruz, Jesus não morreu apenas como exemplo de coragem. Ele morreu como substituto, ele tomou o lugar do seu povo, ele carregou culpa, ele recebeu juízo, ele bebeu o cálice da ira de Deus para que pecadores perdoados pudessem receber vida. É por isso que Paulo diz em Romanos 3 que Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus não simplesmente finge que o pecado não aconteceu. Ele pune o pecado em Cristo para justificar o pecador que crê. Isso é muito diferente da ideia popular de perdão barato. O perdão bíblico custou sangue. A graça é gratuita para nós, mas não foi barata. Custou a vida do Filho de Deus. Quando alguém diz, Deus deveria simplesmente perdoar todo mundo, talvez não perceba o que está dizendo. Perdão sem injustiça não resolve o problema moral do universo. Deus não pode negar a si mesmo. Ele não pode chamar o mal de bem. Ele não pode agir como se sua santidade não importasse. Na cruz, Deus mostrou que o pecado merece juízo, mas também mostrou que ele mesmo providenciou o Cordeiro. O inferno revela a seriedade do pecado. A cruz revela a profundidade da misericórdia. E diante da cruz, ninguém pode dizer que Deus não se importou. Ele se importou tanto que entregou seu próprio filho. Muitas pessoas ouvem a mensagem sobre inferno como se fosse apenas ameaça religiosa. Mas o evangelho não começa com manipulação. O evangelho começa com realidade. Existe pecado, existe juízo, existe morte. Mas também existe um Salvador. Imagine alguém preso em uma casa em chamas. Se um bombeiro grita, saia agora, isso não é crueldade, é misericórdia. A urgência não vem do ódio. Vem do perigo real. Da mesma forma, quando a Bíblia chama ao arrependimento, ela não está tentando apenas assustar. Ela está acordando pessoas espiritualmente adormecidas. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele veio dar vida aos mortos espirituais. Ele veio libertar cativos. Ele veio reconciliar inimigos com Deus. Por isso, a doutrina do inferno não deve produzir apenas medo. Ela deve produzir urgência, humildade e gratidão. Urgência para anunciar o evangelho. Humildade para reconhecer que também dependemos da graça. Gratidão porque fomos alcançados por Cristo. O inferno não é o centro da mensagem cristã. Cristo é o centro. Mas não entendemos completamente a grandeza da salvação se não entendemos a gravidade da perdição. A boa notícia não é você é bom o suficiente. A boa notícia é Cristo é suficiente. A boa notícia não é Deus esqueceu o seu pecado. A boa notícia é Deus tratou o pecado na cruz. A boa notícia não é todos estão bem. A boa notícia é a perdão, vida e reconciliação para todo aquele que crê. A resposta bíblica ao tema do inferno não é curiosidade fria, é arrependimento. A Bíblia não nos apresenta essas verdades para satisfazer debates acadêmicos ou vencer discussões na internet. Ela nos apresenta essas verdades para nos levar a Cristo. Arrependimento não é apenas sentir medo das consequências. Arrependimento é mudança de mente, mudança de direção, quebrantamento diante de Deus. É parar de justificar o pecado. É parar de culpar Deus. É parar de tratar a graça como algo comum. É reconhecer, Senhor, eu pequei, eu preciso de misericórdia. Fé não é apenas acreditar que Deus existe. Até os demônios creem e tremem.
Fé salvadora é confiar em Cristo, descansar na obra de Cristo, receber Cristo como Salvador e Senhor. É abandonar a confiança em si mesmo e correr para aquele que morreu e ressuscitou. Talvez você tenha medo do inferno, mas a resposta não é apenas ter medo, a resposta é vir a Cristo. Ele não rejeita o coração quebrantado, ele não lança fora aquele que vem a ele. O ladrão na cruz não tinha obras para apresentar, currículo espiritual, tempo para compensar seus erros. Ele tinha apenas fé no Rei crucificado. E ouviu: hoje estarás comigo no paraíso. Enquanto a vida há chamado, enquanto há fôlego. A oportunidade de arrependimento. Mas a Bíblia também ensina que virá o dia em que a porta será fechada. Não endureça o coração. Não brinque com a eternidade. Não transforme o amor de Deus em desculpa para permanecer no pecado. O amor de Deus é justamente o convite para sair dele. Então, como um Deus de amor pode mandar alguém para o inferno? A resposta bíblica é esta: porque Deus é amor, mas também é santo, justo e verdadeiro. Seu amor não anula sua justiça, sua misericórdia não transforma o mal em bem, sua bondade não ignora a rebelião humana. Mas a pergunta não termina no inferno, ela termina na cruz. Porque o mesmo Deus que julga o pecado é o Deus que enviou seu Filho para salvar pecadores. O mesmo Deus que adverte sobre a condenação é o Deus que chama: vinde a mim. O mesmo Deus que não terá o culpado por inocente é o Deus que justifica o ímpio pela fé em Cristo. Essa é a beleza terrível e gloriosa do Evangelho. Deus não diminuiu sua justiça para nos amar. Ele satisfez sua justiça em Cristo para nos salvar. O inferno nos mostra que o pecado é mais sério do que imaginamos. A cruz nos mostra que o amor de Deus é maior do que conseguimos compreender, e a ressurreição nos mostra que Cristo venceu a morte e oferece vida eterna a todo aquele que crê. Por isso, a mensagem final não é desespero, é esperança, não é condenação para quem está em Cristo. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fora de Cristo a culpa, em Cristo há perdão, fora de Cristo há juízo, em Cristo há reconciliação, fora de Cristo há morte, em Cristo há vida eterna. Se essa mensagem falou com você, não ignore. Abra a Bíblia, ore, busque a Deus, arrependa-se, creia em Jesus Cristo, porque o juiz de toda a terra é justo, mas pela graça. Esse juiz também se revelou como Salvador.